Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais um encontro que tem o seguinte título: As águas subterrâneas, um grande potencial para ser explorado. Parte 1. Concurseiro, concurseira, a questão da água é um ponto importantíssimo. Inclusive, existe a resolução do CONAMA 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e as diretrizes ambientais para o enquadramento das águas. Mas antes, concurseiro, concurseira, de eu ir para a parte legal, usar os dispositivos do CONAMA, eu quero analisar com você o mapa que mostra onde estão os aquíferos de nosso país. Me acompanhe na leitura deste mapa. Veja comigo no mapa, então, os dois aquíferos que tem o Brasil, Guarani e Alter do Chão. Vamos começar analisando o aquífero Guarani. Perceba que pela mancha, em área, ele é o maior. Em área, quero reforçar, ocupando áreas do Mato Grosso, que tem tanto a bacia do Rio Paraná como do Amazonas, nascentes do Rio Amazonas, que formam a bacia, e depois, ocupando o sul do estado de Goiás, todo o centro e leste do Mato Grosso do Sul, todo o Triângulo Mineiro, todo o oeste do estado de São Paulo, a maior parte do Paraná, o aquífero Guarani ocupa, e também Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, além dos países Uruguai, Argentina e também a parte leste do Paraguai. Como deu para perceber no mapa, é uma área muito grande de ocupação do aquífero Guarani. Outro detalhe que você não deve deixar de lado. Veja que o aquífero Guarani está situado em áreas agrícolas do nosso país. Um detalhe importante que eu já comento lá na frente. Outro ponto, este aquífero ele é internacional, não é só brasileiro. Argentina, Uruguai e Paraguai também tem uma parcela deste aquífero. Agora vamos fazer a análise do aquífero Alter do Chão, no norte do nosso país. Observe no mapa que este aquífero ocupa terras, tanto do território do Pará, como do território do estado do Amazonas. Em área, olhando para o mapa, ele é menor do que o aquífero Guarani, mas ele tem uma concentração maior de água, né, no subsolo, tanto no sentido vertical. Então a água consegue penetrar mais pelo terreno ser arenoso e concentra uma quantidade maior. Lembrando então, na comparação anterior, que este aquífero é totalmente brasileiro, perfeito? E tem uma quantidade bem maior do que o aquífero Guarani. Depois dessa análise cartográfica ou a distribuição geográfica dos aquíferos de nosso país, concurseiro, concurseira, tome nota agora das questões legais. O artigo 26 da Constituição Federal inclui, entre os bens dos estados, as águas subterrâneas. A Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, visa assegurar a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental através da racionalização do uso dos meios, controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras e o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Note então que tem uma legislação que rege todo este procedimento. Vamos agora para a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, particularmente em seus artigos
9º e 10º, que tratam do enquadramento dos corpos de água em classes. Ratifica que cabe à legislação ambiental estabelecer as classes de corpos d'água para proceder ao enquadramento dos recursos hídricos segundo os usos preponderantes. Já a Resolução 12, de 19 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que atende também pela sigla de CNRH, determina que cabe às agências de águas ou de bacias, no âmbito de sua área de competência, propor aos respectivos comitês de bacias hidrográficas o enquadramento de corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes. A Resolução 15, de 11 de janeiro de 2001, também do CNRH, estabelece que o enquadramento dos corpos d'água em classes dar-se-á, veja só, segundo as características hidrogeológicas, vou repetir essa palavra, hidrogeológicas, dos aquíferos e seus respectivos usos preponderantes, a serem especificamente definidos. Concurseira, considerando a necessidade de integração das políticas nacionais de gestão ambiental, de gestão de recursos hídricos e de uso e ocupação do solo, a fim de garantir, veja só, a função social, econômica e ambiental das águas subterrâneas. Os aquíferos se apresentam em diferentes contextos hidrogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas. É só você lembrar quando fizemos a leitura no mapa, mostrando o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Eles não estão dentro de um só estado, não estão dentro de um só país, como é o caso do Guarani, eles estão também em bacias hidrográficas distintas. E é claro que isso exige uma leitura espacial, entender como que está essa distribuição para que seja feito o seu uso. Concurseira, concurseiro, tome nota também. As águas subterrâneas possuem características físicas, químicas e biológicas intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que suas classes de qualidade sejam pautadas nessas especificidades. É claro que uma água vai ser diferente da outra. Por quê? A água, quando vem da chuva, pensa comigo, ela vem em tese completamente limpa, sem impurezas. Ao entrar no solo, ela vai lavar esse solo e, de acordo com as características geológicas do lugar, ela vai retirar os sais minerais de cada área e aí vai ganhar as suas características. Um solo, por exemplo, como é do aquífero Guarani, que tem a terra vermelha, que é de origem basáltica, vai produzir uma água diferente do Alter do Chão, que tem uma carga de areia muito maior, tem muito mais quartzo do que tem no aquífero Guarani. A caracterização das águas subterrâneas é essencial, concurseiro, concurseira, para estabelecer a referência de sua qualidade, a fim de viabilizar o seu enquadramento em classes. O enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas, intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação. Veja só também, concurseiro, concurseira, a prevenção e o controle da poluição estão diretamente relacionados aos usos e classes de qualidade de águas exigidos para um determinado corpo hídrico, neste caso, subterrâneo. Concurseira, concurseiro,
É senso comum das pessoas pensarem por que eu tenho que proteger as águas que estão no subsolo. Elas já não estão protegidas lá embaixo, no interior? Veja só, é imprescindível uma legislação que venha proteger essas águas. Por quê? Uma vez que elas sejam poluídas, é, em alguns casos, impossível a sua descontaminação ou muito onerosa. Vamos pensar o seguinte: quando você observou o mapa do aquífero Guarani, que eu mostrei para vocês no mapa, e eu falei também que este aquífero está localizado em áreas agrícolas do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso, de Minas Gerais, perfeito? Do Mato Grosso do Sul. Pensa comigo o seguinte: o nosso país, o Brasil, é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, ou seja, veneno, que é utilizado até um eufemismo que se fala, usei defensivo agrícola. Não é defensivo agrícola, é veneno, é agrotóxico. Imagine a seguinte situação, e quem vive em áreas urbanas, não consegue ter essa visualização. Lança-se na agricultura esse agrotóxico, ele vai para a planta, vem uma chuva, lava da planta esse agrotóxico, infiltra no solo, lentamente ele vai penetrando, lentamente, ao longo de alguns anos, ele vai parar em um aquífero, ele vai parar naquela água que estava lá limpa, que estava pura, que poderia ser retirado com um custo baixíssimo e abastecer as áreas urbanas, mas passou a ser contaminada pelos defensivos agrícolas. Este é um problema muito sério. E mais ainda, lembre-se que a produção agropecuária do nosso país, a maior parte é para ser exportado. Então, nós acabamos poluindo uma água que poderia abastecer a população em troca de vender uma commodity a um preço muito baixo para países europeus, para a América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Então, essa questão da legislação ambiental é importantíssimo quando a gente pensa no aquífero e perder aquele senso comum que esta água que está lá confinada, ela não está livre da poluição, principalmente em relação aos agrotóxicos. Concurseira, separamos algumas questões relacionadas a esse tema dos aquíferos. Veja só esse enunciado. A diversidade de aquíferos existente no subsolo brasileiro possibilita a aplicação de distintos processos de captação, onde se consideram as características da estrutura geológica das rochas. Nesse contexto, o tipo de aquífero mais explorado pela população em geral é... Olha só as opções que nós temos. Letra A, o poroso. Letra B, o kárstico. Letra C, artesiano. Letra D, livre ou freático. E a letra D, fraturado ou fissura. Só para você ter conhecimento aí, o poroso, aquela rocha que consegue absorver a água. O kárstico também pode ser trocado pela rocha calcária, ok? O kárstico aí vem do grego e existem muitos desses aquíferos no leste paranaense e também no leste de São Paulo. O artesiano, isso é mais comum em áreas urbanas, aquele poço que não é tão profundo, mas é muito caro a você fazer essa instalação. O fraturado ou fissurado, imagine uma rachadura na rocha subterrânea e a água vem a se acumular. A resposta correta é o livre ou freático, aquela água que se acumula muito próximo da superfície e é possível você construir um poço para retirar essa água. Fica então aí reforçando a resposta correta, letra D. Nossa próxima questão a ser analisada, veja o que diz. O CNRH
ao definir diretrizes para o planejamento e operações da Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas, propostas pelo Programa Nacional de Águas Subterrâneas, PNAS, integrante do Plano Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, estabeleceu resoluções específicas, tendo em vista o conjunto de resoluções do CNRH relativas a este propósito, julgue os itens subsequentes. Os poços cujo monitoramento é realizado pela Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas devem possuir informações construtivas e que representem as características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas de um só aquífero. Concurseira, concurseiro, notou que isso é um texto bastante longo. Inclusive, lá no início da nossa fala, eu citei a questão hidrogeológica e também a questão hidrogeoquímica. E ele perguntou aí, a banca perguntou aí, se este enunciado estava certo ou errado. Afirmo, ele está correto e esses dados você deve registrar porque ele vai ajudá-lo em outras questões com certeza. A segunda parte dessa questão, veja o que ela diz. A Rede Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas deve especificar para cada aquífero a quantidade e a distribuição espacial de poços georreferenciados a serem construídos exclusivamente para monitoramento. E questiona se isso é certo ou errado. Afirmo, é verdadeiro. Deve existir, sim, um sistema de georreferenciamento da distribuição desses poços, até para que se possa, concurseiro, fazer um controle da retirada dessas águas. Por quê? É possível calcular o quanto entra, de acordo com as chuvas e as bacias hidrográficas que existem ao redor, e também, neste caso, controlar a retirada para que não venha causar posteriormente um problema de desmoronamento, por exemplo, ou de até vir a secar este aquífero. Entre na internet, você vai encontrar inúmeros estudos, inúmeros artigos, tanto sobre o aquífero Alter do Chão como do aquífero Guarani. Vale a pena ficar atento a esse tema, eles com certeza serão objetos de questões de prova. E assim, me despeço desejando a você bons estudos e uma ótima prova.